A América Latina tremeu em 2026. Em poucas horas, uma notícia atravessou fronteiras, mercados, governos e redações do mundo inteiro. Os Estados Unidos haviam destituído o líder da Venezuela em uma operação relâmpago, sem baixas, sem negociação visível e sem pedir licença a ninguém. O impacto foi imediato, mas o choque mais profundo não veio apenas da ação americana. Ele veio do silêncio. Um silêncio pesado, constrangedor e revelador do Brasil. A maior economia da região, o país que por décadas se apresentou como mediador natural dos conflitos latino-americanos, simplesmente assistiu. E essa ausência de protagonismo expôs algo que muitos evitavam dizer em voz alta. O Brasil perdeu força, perdeu influência e perdeu a chance de liderar no momento mais decisivo da América Latina neste século. O que aconteceu em 2026 não foi um episódio isolado. Foi o desfecho de anos de erros, omissões e escolhas políticas que enfraqueceram a posição brasileira no tabuleiro internacional. Quando Washington decidiu agir de forma unilateral, desconsiderando acordos, discursos diplomáticos e apelos ao direito internacional, fez isso porque sabia que ninguém na região teria força real para reagir, especialmente o Brasil. A fronteira amazônica, com mais de 2.000 quilômetros compartilhados com a Venezuela, transformou-se no palco de uma reorganização geopolítica conduzida de fora para dentro. E Brasília limitou-se a divulgar um comunicado genérico, assinado junto a 5 aliados ideológicos, expressando profunda preocupação. Nenhuma ação concreta, nenhuma liderança, nenhuma proposta alternativa. Aqui vale uma pausa importante. Se você está acompanhando até agora, deixe nos comentários o que você acha que o Brasil deveria ter feito naquele momento. Liderar uma coalizão regional? Pressionar diplomaticamente antes? Ou aceitar que já não tinha mais espaço de manobra? Seu comentário ajuda a entender como essa crise é percebida por quem vive a realidade latino-americana. Para entender como chegamos a esse ponto, é preciso voltar alguns anos. A crise venezuelana não começou em 2026. Ela se arrastou por mais de uma década, com colapso econômico, repressão política, êxodo em massa e violações sistemáticas de direitos humanos. Milhões de venezuelanos cruzaram fronteiras, sobrecarregando países vizinhos, inclusive o Brasil. Ainda assim, Brasília escolheu uma postura ambígua. Em nome da soberania e de uma suposta neutralidade, evitou confrontar diretamente o chavismo. Em vez de liderar uma resposta regional firme, preferiu discursos cautelosos e gestos simbólicos. Essa escolha teve consequências. Em 2023, quando o presidente brasileiro recebeu Nicolás Maduro com honras de chefe de Estado, minimizando acusações de ditadura como mera narrativa política, o sinal foi claro. O Brasil não estava disposto a exercer pressão real. Aquela imagem correu o mundo e corroeu a credibilidade brasileira como mediador. Países sem fronteira com a Venezuela, como Noruega e Catar, passaram a ser vistos como interlocutores mais confiáveis do que Brasília. Isso não aconteceu por acaso. Foi o resultado direto de uma política externa mais alinhada a afinidades ideológicas do que a princípios democráticos consistentes. Enquanto isso, os Estados Unidos observavam, avaliavam, calculavam. Quando decidiram agir, sabiam que encontrariam um vácuo de liderança na América Latina, e foi exatamente isso que aconteceu. A operação americana não apenas derrubou um governo, ela instalou na prática uma nova dinâmica de poder na região. Um protetorado informal, sustentado por presença militar, influência política e promessa de reconstrução institucional. Tudo isso a poucos quilômetros da fronteira brasileira. O impacto simbólico foi devastador para Brasília. Para um país que aspira a um assento permanente no Conselho de Segurança da ONU, a imagem de espectador é mais do que desconfortável. É humilhante. Durante décadas, o Brasil investiu pesado em sua imagem internacional. Liderou blocos, fortaleceu o discurso do Sul global, sediou grandes eventos, defendeu o multilateralismo e a reforma das instituições globais. Mas falhou no teste mais básico da liderança, garantir estabilidade e ordem em sua própria vizinhança.
E aqui está um ponto crucial. O multilateralismo não pode ser usado como desculpa para a paralisia. Defender diálogo não significa fechar os olhos para regimes autoritários. Respeitar soberania não pode servir de escudo para violações sistemáticas de direitos humanos. Ao confundir prudência com omissão, o Brasil acabou pavimentando o caminho para uma intervenção externa muito mais agressiva. A ironia é dura. Ao tentar evitar o protagonismo dos Estados Unidos, Brasília criou as condições para que Washington assumisse o controle total da situação. Se você quer continuar acompanhando essa análise profunda sobre os desdobramentos dessa crise e entender como ela pode evoluir nos próximos capítulos, aproveite agora e siga o canal. Essa história está longe de acabar e os próximos movimentos podem redefinir o papel do Brasil no mundo por muitos anos. É importante reconhecer que a estratégia americana também levanta sérias questões. A legalidade da intervenção, os riscos de longo prazo, a possibilidade de instabilidade prolongada e a dependência venezuelana de um poder externo são pontos que merecem debate. No entanto, para milhões de venezuelanos exaustos pela crise, Washington apresentou algo que faltava há anos: uma perspectiva de mudança, um caminho, ainda que controverso, para sair do colapso. O Brasil, por outro lado, ofereceu apenas continuidade, discursos e a negação silenciosa de que o problema existia. Outro elemento que não pode ser ignorado é o cálculo político interno. Ao se aproximar do Brasil semanas antes da ofensiva, Donald Trump neutralizou possíveis reações mais duras de Brasília. Com negociações comerciais em andamento e uma relação bilateral relativamente estável, o governo brasileiro ficou encurralado. Confrontar Washington significaria arriscar acordos estratégicos. Ficar em silêncio significava aceitar a perda de relevância. Diante desse dilema, optou pela cautela. Mas cautela excessiva, em política internacional, muitas vezes se traduz em fraqueza. Hoje o resultado é claro. O Brasil perdeu influência regional, perdeu capacidade de coordenação e enfrenta o risco de um desalinhamento estratégico com os Estados Unidos. Mais grave ainda, desperdiçou a chance histórica de liderar uma transição democrática na Venezuela a partir da América Latina, e não de fora dela. Liderança não se declara. Liderança se constrói com decisões difíceis, no momento certo. A pergunta que fica é incômoda. O Brasil aprendeu com esse episódio a sinais de reflexão, de ajuste de rota, de retomada de princípios que sempre fizeram parte de sua melhor tradição diplomática. Defesa da democracia, respeito às instituições, mediação ativa e responsabilidade regional. Se quiser recuperar relevância, o país precisará abandonar a ilusão de que neutralidade absoluta gera respeito. Em um mundo cada vez mais competitivo, o vazio sempre será ocupado por alguém. Antes de encerrar, compartilhe este vídeo com alguém que se interessa por geopolítica, América Latina ou pelo futuro do Brasil no cenário internacional. E deixe um comentário final respondendo de forma direta: o Brasil ainda tem condições de recuperar sua liderança regional ou essa oportunidade já foi perdida? Essa discussão precisa continuar, porque o que aconteceu na Venezuela não foi apenas sobre a Venezuela. Foi sobre o Brasil, seu papel no mundo e as escolhas que ainda estão por vir.